A chegada do ano novo traz consigo uma série de crenças e expectativas. As esperanças se renovam e cada pessoa busca ser melhor individualmente, além de procurar viver em harmonia nas questões coletivas. É como se estivéssemos diante de um livro em branco, cada um com a intenção de escrever sua história de uma forma melhor e mais caprichada que nos anos anteriores. Nesse contexto, entram superstições, rituais, planos e metas para garantir o sucesso nos próximos 365 dias. Para falar sobre o assunto, recebemos dois profissionais da saúde mental. O começo de conversa está no ar. Olá, estamos iniciando mais um Começo de Conversa, o programa de entrevistas mais assistido da região, que você pode acompanhar pela UNEC TV, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga, pela TV Sistec, pelo Super Canal TV e também pelas mídias sociais. A comemoração de um ano novo é uma das maiores festividades do mundo. Com a chegada de um novo calendário, é comum fazermos muitos planos. Para falar sobre o assunto, eu quero chamar um convidado muito especial, o psicólogo Ed Carlos Freitas. Seja muito bem-vindo, Ed Carlos. Para se juntar ao Ed Carlos, quero chamar ela, que também é psicóloga. Seja muito bem-vinda, Daniela Oliveira. Carlos, tudo bem? E aí, muito bom receber vocês aqui. Que bom, fico muito feliz de estar aqui no programa. Obrigado. Prazer te receber aqui. Vocês trabalham com saúde mental no Centro Universitário de Caratinga. Isso. E na área você é da reabilitação? Sim, Centro de Reabilitação da Moacir de Matos. E você também? Isso, na unidade 3 da FUNEC. Na unidade 3 da FUNEC. Isso. Bacana. Nosso assunto hoje é Ano Novo, né? Quando você fala Ano Novo, Vida Nova, qual é o significado disso, da pessoa desejar isso para os outros ou de pensar isso? Quer dizer, Ano Novo, Vida Nova. Bom, eu penso assim, todo fim de ano, ele marca um ciclo, né? O fechamento de um ciclo. Então, nós passamos por todo 2022, né, com muitas conquistas, algumas dificuldades, e no final do ano a gente faz esse balanço geral. O que deu certo, o que não deu certo. E isso é importante porque é a partir desse momento que nós vamos traçar as novas estratégias. O que eu posso fazer a partir de hoje, a partir desse fim de ano, para começar um ano diferente. Eu fiz o balanço, eu percebi que aquilo não foi legal, não foi como eu esperava. Mas agora, nesse momento, é um momento crucial, onde realmente as pessoas conseguem fazer, né, essa conversa, fazer esse entendimento de si, onde ele precisa melhorar para que ele consiga ter, né, uma resposta melhor, para que ele consiga ter novas tomadas de decisões e ter um ano diferente. Bacana, Daniela, para você. Sim, porque a gente falando, né? Feliz Ano Novo. Novo em quê? Em qual sentido? Porque você teve, né, 12 meses com expectativas, com propostas, o quanto você se empenhou para realmente ser novo. Porque o senhor está com quantos anos, né? Não precisa responder. Não, posso. Eu estou há 35, né? Chegando aos 35, às vezes fazendo as mesmas coisas. Então, como eu espero um ano novo com as mesmas atitudes? E aí eu não paro para pensar também que resultados essas mesmas atitudes estão trazendo para a minha vida. Então, quando você deseja a alguém que você tenha um ano novo, são novas atitudes, um novo pensamento. A gente deve entender, então, que não é só um balanço do que foi feito, mas também um planejamento do que nós queremos, é isso? Onde eu errei, o que deu errado, o que eu posso fazer diferente? Mas e quando nós estamos falando de dores? Então, vamos supor, a pessoa teve uma dor radical muito grande em 2002. Então, assim, perdeu um ente querido, perdeu o emprego, sei lá, perdeu a namorada, sei lá, aconteceu alguma coisa que a fez sofrer. Como se prevenir para isso em 2023, quer dizer? 2022 para ela é um ano para esquecer ou é um ano de aprendizado? Bom, é muito comum quando a pessoa ela decide fazer esse balanço, ela se deparar com muitas coisas negativas, como você mesmo já pontuou. Então a pessoa ela se depara, às vezes, com um fracasso. Ela gostaria de perder peso, minha meta para 2022 era perder 10 quilos. E quando chega no final do ano, ela ganhou mais 5. Então, se deparar com essas frustrações, com as perdas que aconteceram desde o início do ano, é muito frustrante para a pessoa. Isso até dificulta na hora de olhar para o próximo ano de uma maneira mais positiva. A pessoa acaba ficando constrangida com essa autoavaliação.
Então, o que nós recomendamos? Quando a pessoa ela vê que isso está travando a vida dela, que está trazendo muita tristeza, muita angústia, é necessário buscar a ajuda do profissional da psicologia. Porque é nesse momento onde a pessoa vai conseguir, né, elaborar essas frustrações e entender, né, quais foram os erros que acometeram, por que isso aconteceu, elaborar essas situações para que ela consiga fazer essa passagem, né, do velho ano para o novo ano de uma maneira mais tranquila. Certo? Então a pessoa ela precisa fazer esse autoexame mesmo, tá? Ela tem que fazer essa ressignificação, mas às vezes ela vai precisar de um profissional para conseguir dar espaço. Daniela, e aí? O que fazer com a dor de um ano, num ano novo que se inicia? Quer dizer, não dá para você deixar ela de lado e falar, fica aí que eu estou conversando uma vida nova, né? Certo. Como que a pessoa lida com isso? Primeira coisa, a gente compreender que não tem como esquecer o que já foi vivido. Né? Dor não é para ser esquecida mesmo, é um aprendizado. Não, a gente não esquece a nossa história. Fica lá na gavetinha, né? Exato. Se você esquecer a sua história, você perde quem é você. Então, onde o profissional, né, da saúde mental vai entrar? Em te ajudar a ressignificar esses fatos. Como eu vou ressignificar a morte de meu pai? Como eu vou ressignificar o fim de um casamento? É a gente compreender que o ser humano, ele está para evoluir a cada dia. É ele com ele e ele com o próximo. E que nessa troca, a perda, ela é inevitável. Existem sofrimentos que para o ser humano vai ser inevitável. E aí nós temos a culpa, o medo, a morte. Então existem frustrações que nós vamos ter que aprender a lidar com ela. Não tem como eu esquecer que tive um pai, ou que tive um casamento, né, ou que eu queria passar no vestibular e não passei. Você não vai esquecer isso. Mas de que forma você, olhando para esses fatos, você aprende algo, seja com a perda. Será que eu preciso, a partir de agora, dar mais valor à minha família, às pessoas que eu amo? Com uma separação, tá, uma separação aconteceu, 50% é a minha culpa, 50% é a culpa do outro. Mas será que é a culpa ou foi a forma que a gente resolveu fazer esse acordo, né? Porque um casamento é um acordo entre dois. Então, a gente não olhar para os fatos como uma culpa ou como um erro, mas que são fatalidades, são circunstâncias da vida que todo ser humano está sujeito a viver, né? Então, como eu vou esquecer isso se faz parte de mim? Muito bem. No final do ano, as pessoas acabam se utilizando de algumas tradições, algumas crendices, né? Usar amarelo, usar prata e comer ou guardar sementes de romã, né? Isso, tem uma série de coisas. De entrar na água, né? Tomar banho de mar. Na prática, qual o significado disso? Quer dizer, quando eu resolvo falar, vou passar o ano de amarelo, vou passar todo de branco. Qual que é o significado disso, Ed Carlos? Bom, isso é importante porque essa crença, ela acaba auxiliando a pessoa na hora de tomar essa decisão, na hora de atrair essa energia positiva, né, do que vai dar certo, eu vou conseguir. O fim do ano ele transmite essa sensação, essa energia positiva, essa festividade. É importante para que a pessoa consiga tomar isso como uma forma de alavancar a sua vida. Mas é importante a gente ressaltar, falando do ponto de vista psicológico, que a pessoa não deve assim se esconder atrás disso e utilizar isso como uma forma de melhorar a vida. Porque a pessoa não pode se ausentar da sua responsabilidade. Eu vou usar uma camisa branca e meu ano será diferente, está resolvido. Não. A pessoa precisa, sim, né, dessa energia, desse calor, desse momento, mas a pessoa tem que se colocar como protagonista da sua história. O que eu, enquanto sujeito, posso fazer por mim para ter uma vida melhor? Sabe? Não esperar que as coisas aconteçam simplesmente porque eu usei uma roupa, porque eu pulei, né, dentro do mar, porque eu guardei a semente. Mas você tem que se colocar como protagonista. O que você pode fazer para ter uma vida melhor, para resolver aquele problema, sabe? Para você realmente ter uma vida épica, uma vida onde você mesmo tem as condições de entender, né, o que não está bom e você tomar essa iniciativa, sabe? Daniela, quer dizer, então que todas essas atitudes, né, meio que corriqueiras mesmo, que as pessoas fazem mesmo, né, o Ed Carlos já comentou aqui, elas são, na verdade, elas são importantes para trazer energia, mas energia para você começar uma caminhada, né?
Quer dizer, não é ela que vai resolver nada, como diz a do Carlos. Você tem que fazer a sua parte. Exatamente. Não adianta o senhor estar de amarelo e não trabalhar. Não é? Não é? Não adianta eu pôr um cordãozinho branco querendo paz, mas eu mesmo promover a guerra. Então, assim, essas crenças são importantes? São. Né? De certa forma, elas estimulam o ser humano a acreditar que é possível. Então, de certa forma, aquilo que para mim pode ser inatingível, e aí todo mundo para uma semaninha antes e já começa a fazer o plano, né? Quando eu ganhar na Mega Sena, a Mega da Virada, eu vou mudar a vida de fulano, vou mudar a minha. E isso é importante, né? Porque estimula o que há de melhor em nós, no sentido do bem, no sentido de concretizações. Só que é um estímulo. Porque aí a ficha cai, não ganhei na Mega Sena, e aí? Aí todo mundo fala, não deu pra mim, então o jeito é trabalhar. O jeito é acordar, é agradecer o dia, né? É ir à luta e buscar com os seus recursos, né? É desenvolver, é crescer o tempo inteiro, né? Por que as pessoas, algumas pessoas costumam chegar melancólicas no final do ano? E isso independentemente delas terem ou não alguma dificuldade. Tem gente que é assim, é o jeito da pessoa, vai chegar no final do ano, dá uma certa melancolia. O que ocasiona isso, Ed Carlos? Bom, são vários os fatores que justificam essa melancolia. Quando nós pensamos no próprio nomenclatura do fim, né? Todo fim já gera assim, um peso, né? O fim do ano, o ano acabou, não cumpri com as minhas metas, não cumpri com os meus objetivos. Esse balanço que não é positivo faz a pessoa sentir às vezes um pouco de angústia, sabendo que ela não foi capaz, né, às vezes de executar aquilo que ela tinha pretendido. Às vezes a pessoa estava com uma meta, eu quero perder peso, como eu falei, eu quero deixar, né, as minhas dívidas, quero ganhar mais, quero ser promovido. Isso às vezes não acontece como a pessoa esperava. Isso é até importante nós relatarmos, porque às vezes as pessoas elas têm uma projeção muito grande, elas estabelecem metas que elas não serão cumpridas. Uma meta muito grande, muito difícil de alcançar, e às vezes a pessoa chega no final do ano, ela percebe que não alcançou nem 50% da meta, ela entra em desespero. Então esse balanço, às vezes, ele é um pouco prejudicial, assim, quando a pessoa ela percebe que não cumpriu, né, com o seu objetivo. Outros fatores que às vezes podem acontecer é porque esse fim de ano ele nos leva à comemoração, à convivência com a família, o reencontro com amigos. E nesse momento também é onde nós percebemos e lembramos daqueles que não estão mais entre nós. Aquele amigo, aquele familiar, né, que já se foi. Então isso gera aquela saudade, aquelas lembranças, acaba levando a pessoa a sentir uma angústia de não estar mais, né, ali com aquela pessoa. Bacana. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Eu já quero deixar uma pergunta aqui para a Daniela responder para a gente no retorno do segundo bloco, né? O Ed Carlos falou em meta. Meta precisa ser sempre desafiadora, né? Que você precisa do desafio. O não cumprimento para algumas pessoas, a não concretização da meta acaba que gerando a melancolia. O que fazer? É procurar ter metas mais fáceis de serem cumpridas ou aprender a lidar com resultados negativos, né? Nós voltamos já já. Estamos aqui no bate-papo sensacional com o psicólogo Ed Carlos e a psicóloga Daniela. De volta com o Começo de Conversa, hoje recebendo Daniela Oliveira e Ed Carlos Freitas, um programa especial de Ano Novo. Daniela, e aí? Sobre metas. Vamos ter metas mais fáceis de serem cumpridas, largar o desafio de lado ou aprender a lidar com o resultado negativo? Pois então, resultados negativos fazem parte. Se eu não arriscar com medo, eu nunca vou avançar, né? Se eu tiver medo do negativo, como eu vou ganhar o positivo? Se para o positivo eu tenho que passar por ele. Então é desafio, né? Então, assim, o ser humano ele precisa entender que ele tem potencial. Metas, se você traça, se você foca, né? Se você cria as estratégias e você está empenhado nelas, possivelmente você vai alcançá-las. Não alcancei, como que eu vou lidar com a frustração? A partir do momento que você reconhece que você deu o seu melhor, você não se frustra, você aceita o resultado. Eu entendo que para aquele lugar eu ainda não estou capacitado, então eu vou melhorar nisso. Porém, dei o meu melhor. Agora, quando eu quero uma meta, mas eu não me esforço, né? O meu foco está distribuído entre 1001 coisas. Quando chega um resultado negativo, eu vou me lamentar. Eu deveria ter estudado mais, aquele dia eu não deveria ter feito aquilo, teria que ter focado. Ou seja, olhar para dentro das minhas limitações, das minhas qualidades e entender se eu quero um objetivo, eu preciso então focar nesse objetivo, aí eu vou dar o meu melhor.
eu dando o meu melhor, o resultado vai vir. E eu acolho esse resultado de bom grado, porque eu dei o meu melhor. Se eu não atingir, não é o meu momento. Porém, se eu fui, mas eu fui mais ou menos, eu fui empurrando com a barriga, eu vou ter um resultado que vai me frustrar. Porque, na realidade, eu olho para mim e reconheço, eu não dei o meu melhor. Então, isso aqui foi uma oportunidade perdida. Agora, se eu aproveito a vida, cada momento, dando o meu melhor em tudo, eu não tenho do que lamentar. Bacana. É de Carlos? Eu tenho... Pode completar. Uma questão que eu penso é o seguinte, às vezes as pessoas tendem a fazer o balanço no final do ano. Ela pega o finalzinho e vê tudo que deu certo e que deu errado. Onde que eu fui, o que que eu comprei, o que que eu ganhei, o que que eu perdi, o que que deu errado. Distribuir isso durante o ano é uma maneira também mais fácil de você evitar essas frustrações no fim do ano, certo? O que que seria assim, saudável? Você faz esse balanço semanalmente ou mensalmente. Você estabelece umas metas ali para a semana, se esforça para executá-las. E no final de semana, no domingo, por exemplo, onde a gente vai começar a semana, o que que eu posso fazer para melhorar? Onde eu faltei? O que que eu errei? Às vezes a pessoa, coisa simples, por exemplo, não tem um tempo, né, de fazer a hora de almoço. Então, é uma medida que ela pode tomar para si. Falar assim, a partir de semana que vem eu vou procurar ter o meu momento, ter meu momento de lazer, momento de descanso, para que ela consiga ir fazendo esses reparos desde o início, para não chegar no final do ano e vir com esse peso, sabe? Então, nós temos várias áreas da nossa vida. Vamos citar assim, algumas mais principais. Você tem a área espiritual, a área financeira, você tem a sua saúde física, sua saúde emocional, tem o lado profissional e o lado social. O que em cada área você pode fazer para ter uma melhora? Se você pudesse dar uma nota para você hoje, em cada área da sua vida, por exemplo, a sua saúde física, como que está? Está fazendo atividade física? Está tendo uma educação alimentar? A minha nota de 0 a 10 seria 6. O que você pode fazer para melhorar a sua saúde física? Eu posso entrar na academia, eu posso fazer uma caminhada, eu posso fazer um esporte. Então, você tem condições de estabelecer uma meta para conseguir melhorar essa área da sua vida. Então, você faz essa separação da vida por áreas e estabelece metas, onde você possa cumprir cada uma delas e faz esse balanço de forma semanal. Isso vai ajudar você a ter um melhor resultado. Interessante. Eu queria também aproveitar para falar, nesse período de ano novo agora, sobre relações humanas, porque eu acho que um dos grandes desafios do ser humano é se relacionar com o outro, né? Porque eu brinco com meus meninos que quando ele está discutindo isso, é que eu sei que é mais fácil relacionar com um animal de estimação delas, né? Com seu ursinho de pelúcia, porque não te cobra nada, não te pergunta nada, não vai te criticar, não é isso? Então, assim, quando fala em animal, então, se for o cão, né, ele está sempre balançando o rabinho, está sempre seu amigo. Sempre feliz, né? Não é sempre feliz. Mas o desafio é se relacionar com o outro, né? E relações costumam ser conflituosas, inclusive familiares. Então, essa confraternização de final de ano seria também um tempo de reconciliação, quer dizer, é propício a isso? Como fazer isso? Eu tive uma relação conflituosa na família durante o ano, e agora chegou o final do ano, não quero entrar ano que vem com esse peso, né? Como aproveitar esse momento? Daniela. Pois então, uma forma interessante da gente pensar é antecipar esse encontro, né? De que forma? Ficar esperando, né, chegar 31 de dezembro. Não esperar, né? A festa de Natal, onde a família vai reunir, ou da própria virada mesmo, para ter esse encontro e que a pessoa já fica sentindo esse encontro como algo angustiante, desafiador, né? Às vezes até prefere, senão eu prefiro me ausentar esse ano, porque eu já, né, não estou combinando com o irmão tal ou com o tio tal. Antecipar isso. De que forma, né? Olhar para dentro de nós e perceber quanto tempo de vida eu tenho para depois me reconciliar com essa pessoa. Ou quanto tempo de vida essa pessoa tem para que eu vá até ela e me desculpe, né? Ou receba dela também esse pedido. Porque a nossa vida é um estalo. Será que eu vou ter tempo, né? E às vezes a gente vive achando que, né, seremos imortais. Né? E quando a gente fala antecipar isso, seria primeiro fazer uma revisão, né, do que realmente aconteceu. Porque todo conflito são duas opiniões diferentes que se chocam. Porque sempre vai existir 3 verdades, a minha, a sua e a verdade. Né? Só que eu quero garantir a minha, o senhor quer garantir a sua. Então, quando a gente
esfria e sai do momento da briga, né, se distancia, e há um momento para a gente voltar para nós e refletir realmente o que foi o pivô. Será que, né, eu extrapolei? Ou fulano também extrapolou? Né? Quem que deveria fazer essa aproximação? Eu? Não, ele. Quem que deve fazer? Nós devemos fazer. Eu não preciso esperar o outro. Né? E antecipar já que nós vamos nos reunir, liga para essa pessoa antes, né? Ô fulano, né? Nós vamos estar em tal lugar, a gente vai se encontrar, mas antes disso, se a gente pudesse se encontrar pessoalmente para a gente conversar, né, sobre aquele acontecido, eu penso que eu te devo um pedido de desculpas, ou pelo menos esclarecer, né, o meu ponto de vista, talvez você não compreendeu, né, mas já no intuito de paz. E não chega falando sempre eu, né? Sou eu que tenho que te ligar, você nunca ligou, porque tem isso também, né? Ah, lógico, a cobrança do outro é excepcional, chega cobrando, né? que é para poder o negócio não dar certo, né? De Carlos, especificamente no ano 2022, nós tivemos aí a questão política. Infelizmente, as pessoas confundiram isso tudo, cada um com um candidato de carteirinha, e as pessoas brigaram, o pai brigou com o filho, o marido brigou com a mulher, por conta de 2 candidatos que, terminadas as eleições, cada um vai cuidar da sua vida, não está nem lembrando disso, né? Quando é essa questão política, como é que resolve um negócio desse? Quer dizer, porque tem um que ganhou, tem um que perdeu, isso é muito complicado, né? Mas são situações que precisam ser resolvidas. Final de ano, um bom momento para botar as cartas na mesa? Realmente, como você mesmo disse, nós vivemos um ano de muita intolerância, né? Principalmente no meio familiar ali, onde conflitos políticos, as pessoas acabam extrapolando um pouquinho dos limites. Isso gera muito conflito, no final do ano acaba que fica a situação, né? Tem que conviver com essa pessoa, tem que encontrar com aquele amigo, com aquele tio, com aquele primo. Uma coisa que nós precisamos entender é o seguinte: não atribua a responsabilidade ao outro. O outro não vai mudar. Não espere que o seu tio tenha uma medida diferente, que a sua tia tenha um comportamento diferente, né, que o seu amigo tenha outra conduta. Eles vão continuar tendo as mesmas características. O que você pode fazer para melhorar a situação? Sabe? Se colocar como protagonista. O que você pode fazer? Como a Daniela mesmo diz, né, você tem que tomar atitude. Não espere que o outro chegue até você e pedindo desculpa. Será que realmente, como a Dani falou, vale a pena passar para o outro ano com raiva daquela pessoa, brigado, discutindo, porque ele teve razão? A vida é muito curta para a gente ficar aí nesses pequenos desentendimentos, principalmente relacionado à política. Você teve, né, as eleições, teve as apurações, e as pessoas continuam brigando, continuam discutindo. A nossa vida, as nossas relações, elas valem muito mais do que isso. Nós precisamos nos apegar e tomar a iniciativa, não esperar que o outro venha até nós. Porque o outro estava errado, foi o outro que errou comigo. Mas o que você pode fazer? Sabe, abaixar um pouquinho o ego e se aproximar, tomar iniciativa, como a Daniela falou, ligar, sabe? Fazer um ano diferente, porque essa é a intenção do final do ano, a confraternização, né? As relações, aproveitar esse momento e resolver esses conflitos. Fica mais leve para começar o próximo ano. Bacana demais. Vamos fazer um rápido intervalo. Você não sai daí, conversa muito interessante com Daniela Oliveira e de Carlos Freitas. Nós voltamos já já. Estamos começando o terceiro e último bloco do Começo Conversa, e você que chegou aí agora para acompanhar um bate-papo sensacional com 2 psicólogos, Daniela Oliveira e de Carlos Freitas. O assunto é o Ano Novo. Nós falamos aí sobre essa questão da reconciliação, né, de colocar aí a alma em dia, né, o coração ficar mais leve, a angústia, o medo, essa tristeza por conta de várias questões, inclusive porque não está se relacionando bem com o outro. Isso acaba interferindo até na sua programação de um ano novo mais feliz, né? Quem começa, Daniela? Sim, é importante a gente entender que perdoar é mais barato. É mais barato? É muito mais barato. Né? Eu queria repetir isso aqui, gente. Perdoar é mais barato. Vamos colocar isso como mantra. Gostei, viu? Perdoar é mais barato. Mais barato. Porque não custa a sua saúde, não custa a sua noite de sono, não custa o seu afastamento das pessoas que você ama, né? E não custa uma série de outros arrependimentos que podem surgir. Por quê? Pela falta do perdão. E o que é o perdoar? É 2 palavras. É perder e doar. Perder o direito de me vingar de você que me ofendeu e doar o amor agora. Bacana isso, gente.
Então, Bacana, assim, e forte, né? e quando a gente Inspirada, Daniela. compreende, né, de Carlos? Quando você compreende primeiro essa parte aí que é o perder o direito de vingar, né? Por que que eu me senti tão ofendido? Né? Por que eu sou esse ser tão especial que o outro também não pode, às vezes, me chamar a atenção de alguma forma ou pontuar o que é, né, do pensamento dele? Se nós somos livres, eu sou diferente do senhor, o senhor é diferente de mim, então com certeza o seu pensamento e o meu não são iguais. Agora, por conta disso, a gente tem que criar uma confusão, uma briga. Eu não posso simplesmente respeitar que o senhor é o senhor com os seus pensamentos e o senhor respeitar que eu sou eu com os meus pensamentos. Cara, interessante isso. Quer dizer que perdoar faz a gente receber. Que conta bacana essa, hein? Tem até um termo que nós utilizamos, né, dentro da psicologia que chama síndrome do final de ano, que é justamente o aumento, né, da angústia, da tristeza, da raiva, do estresse, sobre justamente essas questões que vão acontecendo durante o ano, né, esses conflitos. Isso vai gerando uma sobrecarga emocional. Então, eu sou psicólogo clínico, Daniela também, e a gente vê muito essa demanda dentro do consultório. O paciente chega com queixas de insônia, não está dormindo bem, né, com muito estresse, ansiedade, o coração está acelerado, falta de ar, o paciente dando crise. E quando você começa a entender o que está acontecendo, é justamente sobre essa questão, né, do perdão. E será que realmente vale a pena? Esse é o nosso questionamento. Vale a pena passar para 2023, né, com essa certeza de que eu estava certo, que eu não me permito ser ofendido? Então são questionamentos que nós precisamos fazer e colocar em prática, né? Porque a mágoa, você guardar a mágoa é beber o veneno esperando que o outro, né, morra, certo? Então é algo que vai fazer mal só para você. Guardar mágoa, guardar rancor, ficar, né, com esse ego de que você não poderia, né, não poderia ter acontecido com você, só vai te fazer mal. Bacana. Nós vamos guardar esse segundo mantra aqui, viu, pessoal? Nós estamos cheios das revelações. Tá bacana demais isso aqui, né? Guardar mágoa é beber o veneno que você queria que o outro tomasse. É isso? É isso mesmo? Isso mesmo. Bacana. Espera que o outro seja, né, afetado. Afetado. E, na verdade, quem vai morrer é você, porque a mágoa mata, né? Rancor mata. Achei interessante a gente essa vê casos colocação assim, casos assim, câncer, né? Por que explica o câncer? Às vezes é uma mágoa, uma angústia de anos. Às vezes o paciente, por exemplo, síndrome do pânico, né? A pessoa perde ali o controle, ela entra, né, em estado assim, de muita tensão. Às vezes, quando o psicólogo vai investigar, é falta de perdão, traumas que aconteceram, né? Isso vai acompanhando a pessoa, chega um determinado momento que aquilo se manifesta de uma tal forma que a pessoa já não tem mais o controle. E vem para o dia a dia, mesmo com coisa simples, né? Que o Ed Carlos falou, né, Daniela? Por exemplo, de dor de cabeça direto, né? Enxaqueca, não consegue dormir direito. Dor no corpo. Entendeu? Dor no corpo e tal. Vai ver que são processos de angústia muito grande, uma mágoa que está guardada, está precisando de se livrar disso. Aí eu vou entrar na outra questão, que é na questão da religiosidade, só para poder entender isso, né? Porque, assim, vocês concordam que quem tem algum tipo de religião, algum tipo de crença, e aí, assim, nós não estamos falando em nenhuma específica, ele lida melhor com algumas questões, por exemplo, questões de perda, questões de dor, essa questão, por exemplo, de saber perdoar, de tentar perdoar, isso é importante na vida da pessoa? Acaba tendo essa importância, Daniela? Com certeza, né? Porque o que é a fé? É eu acreditar naquilo que eu não vejo e já ter a certeza que eu vou receber. Então, ou seja, transcende, né? Transcende o que é humano. E nós, enquanto seres humanos, a gente tem essa necessidade de querer descobrir, né? O que tem depois? Será que é só isso aqui mesmo? Né? Nós vamos viver, desenvolver, trabalhar, casar, ter filhos e depois morrer? De certa forma, para muitas pessoas isso não é uma resposta. Então elas preferem acreditar no que tem além. E o que tem além passa muito pelo espiritual, né? Dentro das crenças, né? Por quê? Há uma continuidade que me faz, nesse plano aqui, terreno, viver o meu melhor na expectativa de alcançar essa eternidade. Ed Carlos, Daniela falou ali agora sobre isso, né, sobre a importância da fé. Nisso eu queria falar agora sobre a importância da terapia também, né? Terapia é importante para nos ajudar a fazer essa transição de um ano para o outro? Sim, com certeza. Eu sempre costumo dizer o seguinte, o psicólogo, né, ele vai pontuar todas as suas questões que precisam ser trabalhadas e aquilo que está bom a gente vai trabalhar para ficar ainda melhor. Então, as pessoas, geralmente, elas tendem
a usar, né, assim, um chavão que é não preciso de psicólogo. Porque ir no psicólogo é algo de extrema coragem. Só quem é corajoso consegue chegar até o psicólogo. Porque no momento da terapia, a pessoa ela vai lidar com muitas mazelas de si mesma. Mas falou que não precisa de psicólogo, já está precisando já de tá terapia. Precisando, né? Entender, às vezes, lidar, né, com certas inseguranças, com certos traumas, com certas angústias, é doloroso para o indivíduo. Então é mais cômodo e mais fácil falar, eu não preciso de psicólogo, ele coloca, né, ele tampona aquilo e está tudo bem. Então, na verdade, ele não se deixa ser tocado, não se deixa atravessar pela terapia. E isso é uma pena, porque a pessoa não tem um resultado, não tem uma melhora. Eu costumo dizer o seguinte, você está andando de carro, você não percebe nenhuma diferença. Mas quando você leva ele no mecânico, ele faz uma revisão e encontra 5 defeitos. Aí como assim? Eu não estava percebendo, mas o mecânico, que é especialista, rapidamente identificou o problema. E na terapia é exatamente isso. Às vezes as pessoas se comportam de tal maneira, elas fazem muitas coisas, aquilo gera um incômodo, mas ela não sabe o porquê que ela faz isso. A maioria das pessoas chegam na terapia, eu quero parar de ser assim, eu quero mudar de vida, mas não consigo. E não sabe o porquê que isso acontece. Às vezes, coisas do passado, da infância. Então, o terapeuta ele vai ajudar a auxiliar o paciente a entender essas questões que estão bem arraigadas e fazer com que ele tenha uma melhora, que ele tenha uma projeção, uma melhor qualidade de vida. E pessoa com vergonha de ir na terapia, né, Daniela? Olha para um lado, olha para o outro, para ver quem é que está vendo e dá aquela corrida para uma bobagem danada, né? Terapia devia fazer parte da nossa vida, né? Do dia a dia. O ser humano tem medo de se conhecer. Muito. Mas eu acho que quando ele se conhece, ele acaba sofrendo menos, tendo menos angústia, odiando menos, amando mais, né? Exatamente. Então, assim, esse processo de terapia, eu brinco com meus pacientes, que parece uma mágica, né? Só que não é a mágica. É a sua abertura para conhecer si mesmo e aceitar tudo que você é. Tanto aquilo que é limitação, como aquilo que é, né, qualidade. Porque eu não sou só branca ou só preta, né? Eu não sou só bom ou só ruim, eu sou tudo junto. E todo mundo que começa a terapia depois fala a mesma coisa, porque eu não comecei antes. A vida fica muito mais leve depois da terapia. Pessoal, bacana demais, agradeço muito a presença de vocês aqui nesse programa especial de Ano Novo. Eu queria que vocês conversassem aí com os telespectadores, diretamente com eles, com os internautas, deixassem sua mensagem aí de Ano Novo para eles. Ed Carlos, primeiro, depois a Daniela, por favor. Eu desejo que você tenha um 2023 extraordinário na sua vida, um 2023 revolucionário, diferente de todos os outros. E que você seja o protagonista deste novo ano que vai se iniciar agora. Não espere que as coisas aconteçam de maneira mágica, mas que você possa tomar essa iniciativa, dar este passo de entender, de se colocar no lugar do outro, de perdoar, de dar um passo para trás, às vezes, de recuar um pouquinho, entendendo que o ser humano, as relações humanas, o afeto, ele vale muito mais do que todas as outras coisas. Que você possa valorizar esses padrões, você possa entender e colocar isso em prática no ano que vem. Daniela. E eu desejo para você realmente um ano novo, com novas atitudes, novas esperanças, novos comportamentos, e que parta sempre de você. Eu não mudo o outro, mas eu me mudo a cada momento que eu decido ser melhor. E eu sendo melhor, eu também faço com que o meu ambiente onde eu esteja, seja na minha casa, no meu serviço, com crianças, com o esposo dentro de casa, com os parentes, com os amigos, no futebol, independente de onde eu estiver, eu vou ser a minha melhor versão. Então eu desejo para você que 2023 você seja a sua melhor versão. Bacana demais. Ed Carlos, muito obrigado. Daniela, muito obrigado. A você que nos acompanha, muito obrigado. Esse é o último programa nosso de 2022. Feliz Ano Novo para você, para sua família. Que Deus nos abençoe. Até o ano que vem, se Deus quiser.